Ele iluminou o mundo, mas terminou seus dias na escuridão. Da infância ao auge, da glória à falência, esta é a verdadeira história de Nikola Tesla. O gênio que mudou a humanidade e morreu falido. Neste episódio, você vai conhecer a fascinante trajetória de Nikola Tesla, um gênio que iluminou o mundo com suas invenções, mas que terminou seus dias mergulhado na escuridão. O quarto do Hotel New Yorker estava quase inteiramente escuro, apenas a luz difusa da rua desenhava um retângulo pálido no tapete. No parapeito da janela, um homem idoso movia as mãos com a delicadeza de quem alimenta um ritual. Migalhas sobre o concreto, pombos que vinham e se afastavam como memórias. O rosto dele, recortado contra a cidade, era mapa de noites longas e contas não pagas, rugas que pareciam rabiscar fórmulas esquecidas. Há uma folha amarrotada sobre a mesa, desenhos de bobinas e anotações em tinta que já perdeu o brilho. O telefone no canto silencia a cada toque imaginado. Do corredor vem um som remoto de táxis e passos. Dentro, o tempo parece girar em torno de uma única lâmpada trêmula. A cidade pulsa com a eletricidade que ele ajudou a espalhar. Ali dentro, a eletricidade é lembrança e ausência. Em 1943, um homem morreu sozinho, sem dinheiro, num quarto de hotel. Seu nome era Nikola Tesla. Ele acreditava que podia conversar com relâmpagos, e talvez estivesse certo. O menino da tempestade. A noite cortou a vila com trovões. Relâmpagos riscavam o céu como mãos que procuravam algo. Dentro de uma casa de pedra, uma parteira segurou um bebê enrolado em panos e murmurou, temerosa, este será um filho das trevas. A mãe, com os olhos ainda úmidos da dor do parto, sorriu como quem desafia o destino e respondeu, não, ele será um filho da luz. Assim nasceu Nikola, com a rua lavada pela chuva e um brilho estranho nos cabelos alheios ao mundo dos adultos. Desde menino, o mundo apareceu para ele em cenas nitidamente iluminadas, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada apenas para mostrar-lhe a forma exata das coisas. Lembrava páginas inteiras de livros, faces de pessoas e diagramas de máquinas que nunca vira antes. Não era apenas memória, era como se as invenções brotassem prontas dentro de sua cabeça, rodassem em silêncio e pedissem para serem descritas em voz alta. A imaginação era para ele uma oficina inteira, e ao mesmo tempo uma prisão onde imagens e números se empilhavam até latejar. Havia pequenas obsessões que o tornavam diferente e faziam os vizinhos sussurrarem. Contava passos, alinhava talheres, evitava tocar em joias por um desconforto que ninguém conseguia explicar. Às vezes, em silêncio, apontava para o céu e seguia com o olhar uma linha invisível, como se tentasse ler um mapa traçado entre nuvens. Sua mente misturava ciência e mito. Os relâmpagos das tempestades pareciam conversar com ele, e ele, ainda menino, respondia com desenhos de bobinas e fios que conectavam montanhas e cidades. Quando fechava os olhos à noite, as lâmpadas de suas visões acendiam uma a uma. Não desenhava por necessidade de fama ou riqueza. Desenhava porque, para ele, entender era uma forma de acalmar o zumbido que vinha junto com a claridade. A cada traço feito no papel, parecia dissipar um pouco daquela eletricidade interna, e a cada máquina imaginada, o mundo lá fora se tornava, por um instante, menos escuro. O cérebro que via máquinas. Havia uma beleza inquietante na mente de Tesla, e também um tormento silencioso. Sua memória funcionava como uma sala abarrotada, iluminada por lâmpadas impiedosas. Vozes ecoavam, fórmulas cintilavam, trechos de livros inacabados pairavam no ar.
Contar os próprios passos, alinhar talheres com precisão, evitar reflexos e joias reluzentes, tudo isso era sua forma de domar um mundo que vibrava além do suportável. A família enxergava a genialidade, mas também uma sensibilidade quase mística, que os deixava em constante alerta. A morte precoce do irmão mais velho foi um golpe profundo. Tesla, já inclinado a visões e pressentimentos, carregou esse luto como quem carrega um destino. Transformou a dor em disciplina, e o vazio em foco. Na juventude, encontrou combustível para sua obsessão. A escola lhe ofereceu matéria-prima, a cidade lhe deu estímulos, e o mundo, provas concretas de que suas imagens mentais tinham fundamento. Trabalhou em oficinas, consertou engrenagens, devorou livros, e mesmo quando a noite caía, suas ideias continuavam a se projetar como filmes mudos em sua mente. Em Paris e Budapeste, mergulhou em laboratórios onde aprendeu que teoria só tem valor quando se transforma em faísca, em movimento, em som. Foi ali que a matemática se tornou extensão de seu instinto. Não bastava sonhar, era preciso converter cada visão em cálculo, cada intuição em experimento. Mas o que tornava Tesla singular era a convicção absoluta que acompanhava sua genialidade. Quando afirmava que algo funcionaria, não era arrogância, era certeza. Ele já havia visto a máquina operar, com todos os detalhes, dentro de sua mente. Essa confiança o tornava solitário, avesso a atalhos, exigente com a pureza da execução. A máquina precisava ser tão perfeita quanto a imagem que a precedia. Essa fusão entre imaginação fotográfica e obsessão pelo rigor o levou a desafiar titãs da indústria. Criou soluções que pareciam mágicas, mas que brotavam da intimidade de uma mente que enxergava o mundo por lentes elétricas. A Guerra das Correntes. Há momentos na história em que ideias deixam de ser apenas abstrações e se tornam forças tectônicas. A corrente alternada não era apenas um conceito elétrico, era uma visão do futuro. E Nikola Tesla, com sua mente que via engrenagens girando antes que existissem, estava prestes a confrontar o mundo com aquilo que já funcionava dentro dele. Do outro lado da cidade, Thomas Edison erguia seu império com a corrente contínua. Edison não vendia apenas eletricidade, vendia conforto, controle, previsibilidade. Tesla oferecia algo mais inquietante: alcance, potência, um sistema que parecia desafiar os limites do espaço. Era como se um raio tentasse conversar com uma lâmpada. A disputa não era apenas técnica. Era filosófica. Edison acreditava em domar a energia, Tesla, em libertá-la. Eles querem que a eletricidade obedeça, disse Tesla certa vez, olhando para uma bobina em silêncio. Mas ela foi feita para dançar. George Westinghouse viu naquela dança uma revolução. Com recursos e coragem, uniu-se a Tesla. Juntos, enfrentaram não apenas os cabos e os cálculos, mas também os medos e os interesses de uma sociedade que ainda não sabia o que era o futuro. A campanha de Edison foi feroz. Animais eletrocutados em praça pública, manchetes alarmistas, demonstrações cruéis, tudo para provar que a corrente alternada era perigosa. Mas Tesla não recuou. Ele já havia visto o motor girar em sua mente, e isso bastava. Quando as cataratas do Niágara foram iluminadas pela corrente alternada, não foi apenas um triunfo técnico. Foi um momento cósmico. A água que caía há milênios agora brilhava com a luz de uma ideia. Multidões se reuniram. O vapor subia. As lâmpadas acendiam. E o nome Tesla ecoava como um trovão que se recusa a se apagar. Mas o universo é generoso e cruel. A vitória trouxe também o preço. Contratos mal redigidos, promessas quebradas, lucros desviados. Tesla, o visionário, não sabia jogar o jogo dos homens. Ele venceu a física, mas perdeu a política. A máquina está pronta, disse Tesla, entregando os planos. Mas não sei como vendê-la. E assim, enquanto o mundo se iluminava com sua invenção, Tesla mergulhava em sombras. A genialidade, sem proteção, é vulnerável. Ele recusava atalhos, exigia perfeição, e o mercado não perdoa quem não negocia. A guerra das correntes terminou com a corrente alternada como padrão global. Mas Tesla saiu dela mais só. A faísca que acendeu cidades também revelou o abismo entre o ideal e o real. No fim, ele permaneceu fiel à sua visão. Porque para Tesla, a eletricidade não era apenas uma força, era uma linguagem. E ele, talvez, o único que sabia escutá-la.
duas correntes, dois mundos. Houve um tempo em que a eletricidade ainda era um mistério, uma força invisível que cintilava nos relâmpagos e fazia tremer os fios de cobre nas mãos dos primeiros engenheiros. Nesse cenário, dois homens ergueram visões opostas sobre como domar essa energia: Thomas Edison e Nikola Tesla. Edison acreditava na corrente contínua. Para ele, a eletricidade deveria ser como um rio calmo, sempre correndo na mesma direção. Era previsível, estável, segura em pequenas doses. Suas centrais elétricas em Nova York iluminavam bairros inteiros, mas havia um preço: a energia não podia viajar longe. Cada rua, cada quarteirão, exigia sua própria usina. Era um mundo de luzes próximas, mas de horizontes curtos. Tesla, por sua vez, sonhava com a corrente alternada. Para ele, a eletricidade não era um rio, mas uma dança, um fluxo que ia e voltava, oscilando em ritmo invisível. Essa oscilação permitia algo revolucionário: a energia podia ser transformada, elevada a altas tensões para viajar por centenas de quilômetros e depois suavizada para acender uma lâmpada em uma casa distante. Era um mundo de alcance, de expansão, de futuro. Eles querem que a eletricidade obedeça, disse Tesla certa vez, olhando para uma bobina em silêncio. Mas ela foi feita para dançar. As vantagens de Edison eram imediatas: segurança em baixa tensão, simplicidade para usos domésticos, a confiança de investidores que viam nele um homem de negócios. Mas suas desvantagens eram fatais: custos altíssimos, cabos grossos, usinas a cada esquina. As vantagens de Tesla eram grandiosas: eficiência em longas distâncias, economia de infraestrutura, a promessa de iluminar cidades inteiras a partir de uma única fonte. Mas suas desvantagens eram temidas: choques fatais em alta tensão, a imagem de uma energia selvagem que a imprensa, financiada por Edison, não se cansava de chamar de assassina. Assim, não era apenas uma disputa técnica. Era um choque de filosofias. Edison queria domesticar a energia, mantê-la sob rédeas curtas. Tesla queria libertá-la, deixá-la correr pelo mundo como um raio que não conhece fronteiras. A vitória final da corrente alternada não foi apenas um triunfo de engenharia. Foi uma mudança de paradigma. Quando as cataratas do Niágara foram iluminadas, não era só a água que brilhava, era a prova de que a visão de Tesla podia transformar a própria escala da civilização. E, no entanto, a história foi cruel. Edison, mesmo derrotado tecnicamente, manteve seu império de negócios. Tesla, mesmo vitorioso na ciência, mergulhou em dificuldades financeiras. A corrente alternada venceu, mas o homem que a sonhou pagou o preço de não saber negociar com o mundo dos homens. No fim, as duas correntes não eram apenas elétricas. Eram símbolos. Edison representava o pragmatismo, a ordem, o comércio. Tesla representava o risco, a visão, o infinito. E foi no choque entre esses dois mundos que nasceu a era elétrica que ainda hoje nos envolve. O quarto e a conta que não fecha. O mundo que Tesla sonhara ergueu-se em papéis amarelados sobre a mesa do seu quarto de hotel, rabiscos e diagramas empilhados como cartas não respondidas. As cortinas tremiam com o vento da cidade, um vento que trazia notícias mais frias do que qualquer inverno. Cheques devolvidos, investidores que se distanciavam, promessas que viravam silêncio. Onde antes houvera concessões e contratos, havia agora contas que se acumulavam como sombras no tapete. As noites ficaram mais longas. Ele andava pelo quarto como se verificasse um motor que nunca se aquietava, mascando levemente ideias que não encontravam respaldo em bancos nem em jornais. Alimentava pombos na janela porque, dizia, eram os únicos que o ouviam sem pedir retorno. Conversava com lembranças de Wardenclyffe como quem revisita um mapa de batalhas perdidas. O telefone tocava menos, operadores e investidores tornaram-se vozes distantes, ecos que não preenchiam o vazio do envelope sem fundos. A solidão não era apenas física, era a pobreza de quem tem a mente cheia e o bolso vazio. Recebia correspondências com ofertas de palestras e artigos que pagavam pouco. As patentes acumulavam-se em caixas, valiosas em teoria, inúteis para quem precisava de comida na mesa. A grande torre que sonhara como ponte para um futuro sem tarifas transformou-se em lembrança concreta. Madeira apodrecendo, cabos cortados, ladrilhos vendidos. Cada perda financeira vinha com um peso moral. A sensação de que o mundo escolhera outra moeda para medir valor.
Em quartos sucessivos, ele registrava ideias como quem deixa bilhetes para um futuro que talvez nunca chegasse. À noite, as lâmpadas do corredor piscavam e pareciam zombar daquelas luzes que ele já havia acendido nas cataratas e nas fábricas. O relacionamento com o dinheiro era uma ferida aberta. Recusava concessões que traíssem a pureza das suas visões, e por isso via fechar-se, uma a uma, as portas que poderiam tê-lo sustentado. No fim, a imagem mais pungente era a de um homem entre papéis, com o olhar fixo numa equação inacabada, contando trocados para pagar um quarto e perdendo, aos poucos, o calor das visitas. A cidade lá fora prosperava com as correntes que ele ajudara a desenhar. Dentro, os ruídos do mundo lembravam-lhe que, enquanto ideais iluminavam mentes, eram as contas que mantinham as luzes acesas. A tragédia não esteve apenas na falta de reconhecimento técnico, mas na transformação de um inventor em hóspede e de um sonho em dívida. Mysterious and dramatic instrumental piece that evokes the genius of Nikola Tesla and the era of